Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero mandar um abraço para a Primeira Igreja Batista Regular de Tefé, todos os ouvintes, que Deus esteja abençoando a sua vida espiritual através da mensagem do Senhor. Hoje a meditação vai ser no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2 e 3. E o tema de hoje é a eficácia da oração. Diz assim a palavra de Deus: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Você pode ver aqui que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Colossos. Ele está orientando e falando a importância da oração, que a igreja viesse exercer sempre usar esse maravilhoso instrumento, e que isso fosse algo verdadeiro, algo real na sua vida, na vida dos seus irmãos na fé. Aqui no versículo 2 ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Ele está falando aqui no versículo 2 para que a igreja viesse perseverar na oração. Persevere na oração, continue suplicando, não pare de orar, porque a oração é a ferramenta muito importante para a vida do cristão, para os servos de Deus. Irmãos, possa ser que você tenha pedido algo do Senhor, possa ser que você, no seu íntimo, na sua consciência, você possa estar se perguntando: Pastor Adriano, eu já pedi do Senhor, mas ainda Ele não me respondeu, ainda eu não recebi a bênção tão esperada. Mas Deus trabalha de uma forma brilhante. Possa ser que Ele esteja fazendo assim conosco. Não é o momento agora. Espere um pouco. A tua bênção vai chegar. Tenha fé. Persevere na oração. Confie em mim, porque eu vou responder conforme a minha vontade. Sabemos que a vontade do Senhor ela é perfeita e a melhor para nós. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito também. Então, confie no Senhor, continue orando, ore pelos seus amigos, ore pela sua família, que é muito importante a gente estar orando, clamando a Deus, porque a oração, você pode até concordar comigo, que ela traz consolo, alívio, tranquilidade, paz, tudo isso a oração traz como um benefício. Assim, por isso que nós temos que estar sempre orando com ações de graças, assim que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Colossos. Olha que o apóstolo Paulo estava preso. Alguns eruditos, estudiosos falam que falam que ele estava preso em Roma, no cárcere. Mas ali tinha um objetivo, Deus tinha um objetivo na vida do apóstolo Paulo, justamente de pregar a palavra para aqueles que estavam bem perto dele e também para os oficiais. Mesmo os romanos não aceitando a religião cristã, mas o apóstolo Paulo tinha todo o respeito pela sua conduta, pela sua cidadania e também pela sua moral. Então era um homem que vivia a palavra de Deus. E nós temos que também viver a palavra de Deus. É por isso que nós temos que também viver uma vida de oração. E vários homens de Deus, os fiéis, tiveram êxito na sua caminhada espiritual, na sua caminhada cristã, porque pela questão do poder da oração. Então, ore mais. Busque mais a Deus. Esse tempo que estamos em casa, continue orando, intercedendo. Tenha um relacionamento mais, mais próximo do Senhor Jesus Cristo. E assim Ele vai nos ensinar através da sua palavra. E assim Ele vai falar também ao nosso coração, trazendo sempre aquele conforto especial que só Deus nos concede. Então, você pode ver que está falando vigiando com ações de graças. Quando vamos colocar uma petição diante de Deus, já vai agradecendo: Pai, muito obrigado, já te agradeço, obrigado pelas bênçãos recebidas, obrigado pelo dia, mesmo que às vezes o dia aconteça várias coisas negativas, mas agradeça, louve ao Senhor, porque vai atrair só coisas boas para a sua vida espiritual, vai acontecer só coisas maravilhosas, também nos trazendo paz em nossos corações. E, entretanto, no versículo 3 está falando assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus
nos abre a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Você pode, agora no versículo 3, você vai ver que o apóstolo Paulo está pedindo oração. Ele está pedindo oração, que os irmãos na fé, os fiéis da igreja de Colossos, viessem a orar por ele, que ele estava precisando de oração para que a palavra fosse transmitida. Olha só, e isso aconteceu. Os irmãos oravam por ele, os irmãos estavam intercedendo por ele, para que a palavra de Deus fosse proclamada e o mistério de Cristo fosse revelado. A palavra mistério de Cristo, quando se está referindo aqui no versículo 3, se refere ao caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, a sua obra redentora e também a sua ressurreição. Então ele ia proclamar o evangelho, esse é o evangelho cristocêntrico, falando da pessoa do nosso Salvador. Então ele sempre pregava Jesus. Ele sempre pregava falando do Filho de Deus, para que as pessoas, aqueles que estavam nas trevas, estavam perdidas, viessem reconhecer que só Jesus encontrará a salvação. É interessante que ele fez muito isso, esse trabalho maravilhoso, um grande evangelista, um missionário de Deus. Então o apóstolo Paulo fez muito bem o seu trabalho e estava preso. Estava preso, escrevia suas cartas para as igrejas e alcançava também dando sempre ânimo, força, também inspirando outras pessoas para fazer o trabalho do Senhor, proclamando o evangelho de Cristo Jesus. Entretanto, eu lembrei de uma pessoa quando estava lendo esse texto, uma pessoa bem conhecida no meio da teologia, da história teológica, e está falando sobre Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um missionário, um grande evangelista, o homem que zelava pela obra do Senhor e sempre estava pregando o evangelho na China. Ele era inglês e ele ficou morando na China 51 anos proclamando o evangelho. Foi um evangelista nato e ele ganhou muitas pessoas para Cristo. A ferramenta que ele mais usava, claro, a palavra de Deus, proclamando, mencionando a palavra, mas também vivendo uma vida de oração. Ele orava antes de pregar, antes de aconselhar, antes de falar do evangelho para aquelas pessoas que não conheciam Jesus. Então ele orava pedindo: Senhor, que o Senhor transforme esses corações. Então o apóstolo Paulo está pedindo a mesma coisa aqui, no capítulo 4, versículo 3, para que essas pessoas aonde ele estava, ali preso, encarcerado, viessem reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e que eles viessem ser transformados pelo poder do Evangelho. Irmãos, é um grande privilégio de poder pregar a palavra, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E antes de eu falar do Evangelho para aqueles que não conhecem, ou até mesmo pessoas que estão afastadas, pessoas que já comungaram em alguma igreja, que nós venhamos ter misericórdia e compaixão, olhando com um olhar diferente para eles. E assim, nós olhando para eles, tentando ajudar, falando da palavra de Deus, para que eles venham retornar para a casa do Senhor, porque é o melhor lugar para o homem estar. Assim, eu queria também enfatizar a eficácia dessa oração e concluindo essa mensagem. E você tem usado essa ferramenta? Continue orando, continue proclamando a palavra de Deus. Chegou o Arthur está aqui comigo agora. Né, Arthur? O Arthur chegou. Então que Deus abençoe, tá, meus irmãos, na fé. Ore, clame, faça igual ao apóstolo Paulo. Proclame o evangelho dentro da sua casa, para a sua família. Se você tem os seus filhos, faça igual a uma mulher que é exemplo, Susana Wesley. Susana Wesley, que é a mãe de John Wesley. Para eles, os seus filhos, para terem uma boa criação, foi na base da orientação, da educação cristã e também uma vida de oração. Tá bom? Que Deus abençoe você e obrigado pela sua presença, de estar visualizando esse vídeo e nos assistindo. Que Deus abençoe. Primeira Igreja Batista Guradita de Fé e todos meus irmãos. O Arthur chegou aqui, já vem
Tá conversando. É, Arthur. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe. Eu vou orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, como o Senhor tem usado ele. Que o Senhor nos use igualmente, Pai, o teu servo. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado. Tchau.